E aí, gente, olha a mulher aqui de novo e hoje com um tema riquíssimo, viu? Nós vamos falar sobre amor, liberdade e contradições. Bora comigo? E hoje eu estou aqui muito bem acompanhada, viu, gente? Porque com ninguém mais e ninguém menos do que ele que é referência acadêmica no nosso país quando o assunto é não monogamia. O queridíssimo cientista social Juan Fernandes. Eu mesmo. E aí, querido, tudo bem? Tudo ótimo. Muito feliz em estar com você aqui hoje, né? Pra trocar essa ideia. Trocar ideias, na verdade. Essa ideia não, essas ideias. No plural, né? No plural. E hoje a gente tá com, assim, um papinho leve, assim, um negócio meio cabeça. Hoje nós vamos falar sobre liberdade nas relações. Mas antes disso, especialmente considerando sua linha de pesquisa, o que você diria sobre como nós temos visualizado o amor moderno? Quais valores, ideias que estariam moldando as nossas experiências atuais? Bem, Carol, uma das questões que eu venho discutindo, eu diria assim, entre pares, né? Seja pesquisadores, seja, enfim, intelectuais que publicamente abordam o assunto, é que, no geral, a gente tem uma pergunta que é como você definiria o amor, né? Ou o que é o amor. E eu prefiro, na realidade, começar de um outro ponto, né? Que é como está o amor. O amor é? O amor é justamente porque eu creio que esse sentimento ele não tem uma essência ou algo que o define a prioristicamente, né? Eu diria que o sentimento amoroso ele circula corpos, circula classes, circula raças e nesse sentido, a depender do grupo social, né, que manifesta, que o pratica, há um certo direcionamento, há expectativas, há outras atribuições valorativas em relação a vivenciar esse sentimento no cotidiano. Então, eu tenho dito que, para pensar o amor, a gente tem que pensar, sobretudo, as circunstâncias materiais, né? As circunstâncias, diria, além de circunstâncias materiais, né, pensar também em circunstâncias sociais em que ele se manifesta, né? E levando isso em consideração, eu diria que, de fato, há, né, uma manifestação hegemônica a qual nós nos baseamos para falar, né, sobre esse sentimento, para entendê-lo e para conduzi-lo no nosso dia a dia. Então, nós temos sim algumas narrativas hegemônicas, né? Eu diria algumas imagens sobre o que é amar, sobre o que é o amor, e em alguma medida ela atravessa todas as populações, né, todos os grupos sociais que hoje estão presentes, né, na nossa sociedade. E levando em consideração que a nossa sociedade, né, no caso a brasileira, ela está no âmbito daquilo que eu, né, e uma outra pesquisadora, a gente tem definido como sociedade de matriz simbólica ocidental. Né? E por que isso? Porque se nós temos, né, uma percepção de amor hegemônica que aparece, né, nas músicas, que aparece nas novelas, que aparece nos filmes, né? E isso em alguma medida faz com que a gente tenha aí uma pedagogia afetiva. Quer dizer, nós aprendemos a amar, distribuir amor, né, e manifestá-lo conforme essas narrativas hegemônicas. Nós temos que pensar que isso faz parte de um processo mais geral da sociedade. E que processo é esse? É justamente como nós nos constituímos como sociedade. E aí, é uma discussão recente que a gente diz o seguinte, olha, o Brasil, ele sempre se pretendeu ser Ocidente. Né? Então, ele está alinhado, portanto, àquilo, né, que tem de valor no eixo, digamos assim, do norte global, no eixo ocidental. E, nesse sentido, falar de matriz simbólica ocidental, né, quer dizer que há uma ideia de negociação. Há uma ideia de que, embora tenhamos uma hegemonia, né, no modo de narrar a experiência amorosa ocidental, devido aos grupos sociais que hoje estão presentes e que constituem a sociedade brasileira, nós temos disputas em relação a esse sentimento. Nós temos formas de orientar esse sentimento. Por isso que eu faço essa provocação de como o amor está. Né, no sentido de que, a depender do grupo que o manifesta, embora tenhamos aí elementos gerais presentes nesses grupos, há umas narrativas e umas especificidades devido às circunstâncias, sobretudo materiais, né, de como que elas atravessam esses grupos e, em virtude disso, de como que esses grupos manifestam a experiência amorosa. Então, a ideia de matriz simbólica é justamente dizer o seguinte, se há, por exemplo, um padrão, né, de gênero,
né, um determinado papel de gênero que atribui, por exemplo, modos e condutas, né, de se tornar homem e mulher, né, nessa esteira mais ocidentalizada. Por outro lado, você tem algumas configurações, como no próprio caso da Umbanda e do Candomblé, com certas narrativas, né, de feminilidade, que transbordam, que confrontam essa narrativa hegemônica, por exemplo, de ser mulher ou de ser homem. Então, quando a gente sai, né, e aí extrapola também essa dinâmica binária, né, de gênero, então quando a gente considera essas outras contribuições para além do Ocidente, a gente está considerando, portanto, que há disputas e negociações em torno de pensar o sentimento amoroso. Então, por isso que eu prefiro partir do princípio de que o amor, né, ele não ele está, né? Eu acho que perguntar assim como que o amor está, eu acho que é muito mais, diria, prazeroso para falar a respeito, né? E por outro lado, eu diria que é mais instigante em termos crítico, né? Em termos de criticidade. Então, quer dizer, se há uma referência ideal de amor, né, nós temos, por outro lado, as práticas cotidianas e sociais que transbordam, né, esse ideal de amor. Então, acho que isso que é interessante, inclusive, para as nossas próprias pesquisas, que é entender que há uma referência, de fato, hegemônica entre nós, que é o tal do amor romântico, ou amor sexuado, né, que justamente se ancora na ideia de que a relação que envolve sexo ela é mais importante do que todas as outras, e aí, portanto, estabelece-se uma hierarquia em relação às demais, que não proporciona, por exemplo, sexo, né? E nesse sentido, a gente tem um transbordamento, né? Porque, assim, há essa referência hegemônica desse amor sexuado, há uma existência, né, hegemônica desse amor romântico, que tem vários traços que nós poderíamos destacar aqui, como, por exemplo, a metade da laranja, de você encontrar alguém, né, um dia uma pessoa certa, etc. Mas grupos sociais distintos, né, orienta esse sentimento de uma forma totalmente outra. Então, nesse sentido, você tem aquele ideal, você tem aquela hegemonia, mas você tem práticas que transborda, né, que orienta esse sentimento amoroso de uma outra forma. E é nisso que eu estou interessado. Porque pensar isso me permite pensar contradição, permite me pensar conflito. E aí, se você me pergunta, tá, Juan, saindo desse plano acadêmico, né, vamos falar sobre o que é o amor pessoalmente para você. Eu acho que o amor é conflito. E entender o amor conflito é pensar também o amor em liberdade. Justamente pelo fato de que você, né, ao escolher, né, estar do lado de alguém, eu acredito que você escolhe entendendo que há diferenças irreconciliáveis entre você e o outro, né? E que o outro ele não pode, portanto, suprir toda a sua demanda em nome de amor. E nesse sentido, eu acho que a liberdade ela existe, né? Existe para você permanecer, existe para você escolher e existe para você circular. E aí eu acho que pensar amor e liberdade, né? Eu acho que como intrínsecos também está totalmente voltado a essa experiência amorosa ocidental, porque isso é algo relativamente novo, né? Mas, se você me pergunta pessoalmente como eu entendo o amor e quando eu tenho pensado nas minhas próprias experiências, eu tenho vinculado muito a essa ideia de que amar é estar em conflitos inteiramente irreconciliáveis. E eu acho que a liberdade está justamente nisso, na possibilidade de existir por meio do conflito. Ai, que bonito. Começou acadêmico, terminou meio poético, né? Mas eu entendi. Você entrou numa zona, né, que até confronta o movimento não monogâmico, né, às vezes. Porque a gente tem, quando a gente fala de amor, é muito comum se ouvir como se fosse algo espontâneo que brota dentro de você, né? E é isso, ele não está, né? Ele é. E quando a gente fala de amor, especialmente dentro do movimento não monogâmico, as pessoas vão falar, não, mas é que amor não é isso, amor é aquilo, amor não prende ninguém, o amor não sei o quê, como se ele fosse algo necessariamente que a gente vai alcançar essa substância pura em algum momento e não como se ele estivesse, né? Então, ao lidar com, tanto no meio acadêmico com teóricos que partem de uma ideia biologizante de amor, onde ele nasce espontaneamente dentro de você e que, teoricamente, seria observado, inclusive, em outras espécies, e dentro do próprio meio não monogâmico, que enquadra um ideal de amor que teoricamente é o que a gente desempenha e que ele, na verdade, é isso aqui e não o outro. Como é que você lida com o discurso de quem diz que o amor, ele simplesmente é? Como é que você confronta isso no seu meio acadêmico? Então, eu acredito que há múltiplas perspectivas e olhares
que nos possibilita interpretar o fenômeno amoroso, né? E, de fato, o que a gente observa na história dos estudos sobre as emoções? Há determinadas áreas que têm, eu diria, uma certa hegemonia, né, em falar sobre ou tematizar sobre. Então, por exemplo, o estudo das emoções, durante muito tempo, esteve, ora, né, na reflexão da filosofia e, posteriormente, das ciências psi de maneira geral. E não à toa você tem, por exemplo, muitos teóricos de autoajuda que vão falar sobre amor. E aí você vai ver a formação desses teóricos é justamente um desses âmbitos, né? Uma dessas grandes áreas. E aí a gente tem um campo que vem se consolidando nas últimas décadas e que ele, de fato, tem grandes trabalhos, eu diria assim, a partir da década de 90, que é o campo da antropologia das emoções ou da sociologia das emoções, que vai, em alguma medida, conflitar com essas grandes áreas, né? Porque vai pensar as emoções através, eu diria, de um outro paradigma e conversando com os clássicos das ciências sociais. E por que isso? Durante muito tempo, tanto na sociologia quanto na antropologia, as emoções elas estiveram ali, né, com uma certa carga de reflexão a respeito, só que elas foram colocadas como menos importantes na análise de aspectos sociais mais amplos, né? Então, a gente tem ali, por exemplo, George Simmel, né, falando sobre emoções e falando de como que o elemento da subjetividade era fundamental para pensar a modernidade, né? Você tem as emoções que ela aparece também nas reflexões de Weber, de Marx, de Durkheim, enfim, que seriam, né, esses clássicos ocidentais das ciências sociais. No entanto, você não tem, né, uma sistematização desse debate, né, sobre as emoções nessas áreas. Justamente porque ainda pairava uma perspectiva positivista, né, de se olhar as emoções na nossa área. Então, quer dizer que olhar para esse elemento seria menos importante. Então vamos falar, por exemplo, de economia, vamos falar de outros aspectos que são socialmente mais relevantes em termos de amplitude, eu diria assim, porque isso aqui é muito subjetivo para as ciências sociais dar conta, né? Então você tem essa virada de chave justamente num momento muito profícuo da própria reinvenção da antropologia, que nós chamamos de virada ontológica, né? Que a gente vai começar a olhar com mais atenção, com mais especificidade, eu diria, para as emoções e torná-las objeto de reflexão das ciências sociais. E aí, quando você faz esse movimento, tem uma autora que eu gosto bastante, que é a Catherine Lutz, e ela faz uma sistematização, eu diria assim, de 4 grandes paradigmas, né, daquilo que seria o estudo das emoções, e que é recuperada no território nacional, pela Cláudia Barcelos Rezende, né, pela Maria Cláudia Coelho, que são professoras que, enfim, também trabalharam comigo, me orientaram. Ela vai dizer assim, olha, há 4 paradigmas das emoções, assim, para pensá-las. Você tem aí um paradigma essencialista, né, que olha para as emoções justamente dessa forma, né, como uma essência que você nasce com ela, que brota do interior do sujeito, e que, portanto, as emoções, e mais especificamente o amor, seria algo natural, né, que já nasce com o sujeito. Você tem uma perspectiva histórica na abordagem das emoções. Então você tem, por exemplo, trabalhos como do Jean de Molumaux, o próprio Norbert Elias, que vão falar sobre como as emoções no Ocidente elas foram sendo transformadas, adaptadas conforme o contexto. Sobretudo no contexto da consolidação da burguesia, né, à frente desse Estado moderno, por exemplo, né? Você tem uma perspectiva relativista, que serão alguns estudos que serão conduzidos, com a própria da Catherine Lutz, né, nas Ilhas Ifaluk, que ela vai observar como que a raiva norte-americana ela se manifesta em comparação à raiva no contexto desses grupos que habitam, né, determinadas regiões da Micronésia ali. E aí isso é muito interessante porque ela vai colocar em perspectiva, olha, a raiva não é universal. Peraí. Ou ela é universal e o modo de manifestá-la, né, é diferente. Como que a gente pode fazer ou estabelecer essa discussão? Será que a gente pode falar de amor de modo universal? Porque quando a gente fala do amor, né, numa perspectiva do que ele é, a gente está falando de uma certa universalidade. A gente está falando, basicamente, que a experiência amorosa, ou que o sentimento amoroso, ele se encontra da mesma forma em todos os outros, né, continentes, ou em todos os grupos humanos, o que é uma falácia.
né? O modo de pensar, por exemplo, o amor, ele se dá de modo muito distinto nas experiências, né, de sociedades ocidentais e sociedades ocidentalizadas. E é isso que algumas pesquisas antropológicas vão demonstrar. É necessário relativizar, portanto, né, o sentir ou a carga valorativa que nós atribuímos às emoções. E por último, é uma perspectiva a qual eu dialogo, né, bastante, que é uma abordagem micropolítica das emoções. E não à toa, né, meu segundo livro, que é Negritude, Não Monogamia, as Micropolíticas do Amor, é justamente pensar em discurso emocional. Quer dizer, como, né, certas emoções elas são interpretadas pelos agentes sociais, interpretadas no sentido de que esses agentes eles são ensinados, né, a sentir ou a manifestar as emoções de uma determinada forma e não de outra, porque há representações coletivas mais amplas e hegemônicas, né? Só que esses agentes, eles interpretam. E essa interpretação vai conduzir o modo de falar dos sentimentos de modo, eu diria assim, circunstancial. Então, por exemplo, eu posso falar do amor em uma circunstância de uma determinada forma. Em outro meio, eu vou falar dele de uma forma completamente diferente. Então, o grupo social, as pessoas que me cercam, as relações, né, às quais eu me insiro, elas fazem parte de um enredo, né, em que eu vou discursar sobre o amor, discursar sobre outras emoções de modo diferente, a depender com quem eu esteja. Então, essa dimensão da interação, ela é muito pertinente porque ela nos possibilita pensar, né, o discurso emocional em termos de poder. E aí, esse último paradigma, né, que pensa a micropolítica das emoções, é um paradigma que dialoga com a perspectiva Foucaultiana de discurso, né? E é justamente no sentido de que, quando você discursa, você não necessariamente só fala sobre aquilo que é o seu objeto de referência. Você está criando, você está reiterando, você está extrapolando esse objeto. Você está fortalecendo, você está negando, enfim, você cria uma série de coisas e mecanismos a partir de como você discursa sobre uma emoção, a depender do contexto social. Então, falar sobre emoções é falar sobre poder. E é isso que tem me interessado. Então, quando a gente pensa, né, as emoções, e mais especificamente o amor, enquanto circulação entre corpos, raça, classe, né, uma certa materialidade, a gente foge um pouco dessa perspectiva biologicista, né, dessa perspectiva essencialista de pensar o sentimento amoroso. E aí, nesse caso, me interessa mais por quê? Porque você está ali pensando nas relações sociais e pensando no discurso, de como as pessoas mobilizam, né, discursivamente o amor, a depender do meio em que ela está inserida. E eu vou te dar um exemplo disso, né? A minha última pesquisa, né, sobre não monogamia, que fruto da minha dissertação, que eu continuo, evidentemente, pesquisando, né? Era muito comum as pessoas no grupo falarem sobre anarquia relacional. Era um grupo, né, o maior grupo de não monogâmicos do Brasil. E nesse contexto de falar de anarquia relacional... Eu falando pra caralho, a boca tá seca. Nesse contexto de falar sobre anarquia relacional, o que eu percebia? Eu percebia que ali era um valor a ser atingido. Uhum. Então as pessoas falavam muito sobre isso, né? Sobre não hierarquizar, sobre ter uma pegada, digamos assim, mais política, né? A se pensar, por exemplo, os nossos vínculos amorosos. E é claro que a anarquia relacional não se reduz a isso. Eu, inclusive, publiquei recentemente um artigo sobre isso, né? Sobre a anarquia relacional entre não monogâmicos negros na pandemia de Covid-19, né? Assim, muito específico. E eu falo sobre... Eu recupero essa discussão nesse artigo porque era um discurso emocional. Então, as pessoas falavam sobre a anarquia relacional com uma certa propriedade e reivindicavam isso no interior dos vínculos, né, afetivos que elas tinham. Só que o que rolava? Nas entrevistas, não era tão bonito quanto se manifestava no grupo. Uhum. Então, quer dizer, eu peguei ali a dimensão, né, verbal do grupo, da discussão sobre a anarquia relacional, só que eu peguei a dimensão conflitiva que essas pessoas, por exemplo, manifestavam na entrevista comigo, somente. Então, essas pessoas comentavam das dificuldades, falavam que não conseguia, de fato, concretizar essa perspectiva, embora seja mais interessante para se pensar na monogamia, segundo elas, colocavam suas contradições em jogo, que isso desaparecia muitas das vezes no grupo, né? E, consequentemente, a gente percebia que o discurso no grupo era um e o discurso individualmente manifestado era outro. Por que isso acontecia? Porque você está em grupo. Você está em um grupo de não monogâmicos,
né? E você quer parecer, sempre que possível, o mais pronto para não monogamia. Uma performance. Você quer parecer, por exemplo, a pessoa mais desenvolvida em termos não monogâmicos, né? Eu atingi isso aqui. Por isso que eu reivindico. Quando, na realidade, no off, não é bem assim. Então, quer dizer, o modo que a gente fala sobre amor, o modo que a gente fala sobre os valores que o cercam, o modo que a gente fala sobre relação, tem esse potencial micropolítico porque você percebe, né, que ele está em relação com outras pessoas. E a depender da relação que ele estabelece, que essas pessoas estabelecem entre si, o discurso muda. Entende? Então, por isso que para mim é muito mais pertinente pensar as emoções nesses termos, né, de como está e como que ela circula, portanto. E aí eu volto para o início da sua pergunta para, inclusive, trazer um elemento crítico, né? Tem um antropólogo que eu gosto bastante, que é uma grande referência na nossa área, que é o Clifford Geertz, né? E ele fala sobre a concepção estratigráfica do ser humano, né? E como que algumas áreas ainda operam, por exemplo, com essa percepção. E o que seria a concepção estratigráfica, né? Seria justamente pensarmos o ser humano como algo dividido. Então, por exemplo, primeiro você, ao nascer, tem a consciência, né, ou o corpo, e posteriormente desenvolve-se a psique, ou o aparelho psicológico, para posteriormente a cultura moldar esses dois. Então teríamos estágios, né, de ser humano, de desenvolvimento do ser humano. Só que não é bem isso, né? Ele vai falar que a cultura ela está em todo o processo. Não tem como, por exemplo, falar que a cultura molda somente depois do desenvolvimento desses aparelhos. Ele vai desenvolver como, né? Então tem um vácuo aí, tem uma questão aí. E, infelizmente, algumas perspectivas contemporâneas têm adotado a visualizar, eu diria, o amor a partir dessa ótica, né? Então, a gente nasce amando. Certos neurônios, né, indicam que nós estamos assim. E aí você vai para uma pegada dessa de neurônio, né, vai para uma pegada mais biologicista e mecânica, físico-química, né, que tá desbalanceado ali. Você sente a manifestação dessas coisas aqui por conta, né, desses elementos biológicos ou por conta, né, dessas substâncias que estão no seu cérebro, etc. E aí você fica... Eu tenho certas dúvidas, porque esses discursos já legitimaram muitas desigualdades ao longo da história. Então, né? E aí eu vejo isso como um grande perigo, assim. E para nós, né, antropólogos, sociólogos, assim, começar a operar com essa lógica, né, assim, como algo totalmente isolado, pode ser de fato muito perigoso, porque procura legitimar binarismos de gênero, né, procura legitimar vários preconceitos, né, inclusive, sejam raciais, sejam inclusive em termos de pensar a própria sexualidade humana, né. Então eu tenho fugido um pouco dessa perspectiva, porque ela para mim é muito pouco interessante, sabe, assim, em termos de discussão, de fato. Sim. Eu não sei se eu consegui responder sua pergunta. Se eu dei muita volta. Não. Volte aí e responda de novo. Então, a gente está falando que há uma performance, uma grandíssima performance, tanto na tentativa de performar esse amor, que ele é homogêneo, né, que é aquele que, enfim, é fruto do nosso sistema econômico, né, aquele que se alimenta a narrativa no Ocidente, há também uma performance dentro do meio não monogâmico, né? Que já é, teoricamente, ali dentro, tentando ir numa contranarrativa, né? Então, este amor que não cultivaria o ciúme, por exemplo, né? Enquanto, por um lado, alguns dizem que não cultivar o ciúme seria antinatural, né, que o ciúme ele seria algo completamente natural, bem biologizante já, né, por outro lado, a gente vai ter o discurso de que, na verdade, o ciúme ele não é nada natural e que, inclusive, o natural seria extingui-lo, né, dois polos, né. Só que como você pontuou na sua pesquisa, você viu, então, um discurso que é no grupo, uma performance de grupo, mas que iria contra a experiência individual da pessoa, quando estava em contato ali com você conseguir identificar isso, né? O que é gerador de sofrimento. Eu, enquanto psicóloga, né, costumo, especialmente por ser uma pessoa não monogâmica, atraio bastante esse público e vejo o quanto é adoecedor, né, o quanto é dolorido quando a pessoa passa por esse processo de se inserir na não monogamia e não conseguir atingir aquilo que ela está performando, né? Às vezes ela chega até naquele ponto do vou fingir até ser verdade, né? Então vou performar, até tá acontecendo de verdade, eu vou estar fingindo. E tornando aquilo mais dolorido do que precisa ser, indo além do que ela consegue,
né? Então, por essa preocupação de adotar essa norma, que aí a não monogamia acaba recaindo como uma nova norma, né? Então, ela adotando essa performance, ela passa do ponto que é preciso para ela, que é necessário, que ela conseguiria cultivar naquele momento, né? Tudo em nome de uma performance. Dado isso, quais os principais desencontros, né, que você diria que consegue visualizar ao falar sobre essa performance e essa vivência, tanto particular como também a coletiva, dentro da não monogamia, né, isso que vai tensionando, né, essa vivência e essa performance? E quais seriam os principais pontos que surgem como fator de sofrimento nas experiências não monogâmicas que apelam ainda para um discurso da não monogamia ideal? Então, eu acho que o descompasso entre ideal e prática, ele não tem uma resolução. E o que eu quero dizer com isso, né? A gente sempre vai operar, digamos assim, entre aquilo que nós entendemos, né, quanto ideal e estamos, portanto, em busca com as práticas, né, cotidianas de uma sociedade que nos exige uma certa normatividade no olhar, no comportamento, na conduta, no modo de se colocar no mundo, né? E o que eu quero dizer com isso? Se nós pegarmos a experiência monogâmica, o que você tem dessa contradição? Você tem, evidentemente, né, assim, vamos fazer um recorte específico. Os portugueses, né, quando eles colonizam, né, o nosso país, eles procuram sistematicamente anular qualquer experiência, né, amorosa, familiar, em termos até mesmo de pensar o parentesco e a conjugalidade de outros segmentos, de outros povos, de outras populações. Então, por exemplo, povos indígenas, povos africanos, né, eles têm, em alguma medida, sobretudo a partir da legitimação, né, do Estado colonial brasileiro, Estado colonial moderno, que vem através do direito, né, que pune qualquer outra prática que não seja aquela reconhecida por lei, que é do modelo judaico-cristão. E aí você tem, nesse contexto, né, algo que está sendo reivindicado como ideal para organizar família, para organizar a lógica de parentesco. No entanto, desde quando foi instituído, isso nunca foi seguido. É só você pensar, por exemplo, se os portugueses eles chegam, né, com essa tendência a impor o cristianismo, logo a lógica monogâmica cristã, porque, né, caminham juntos, como é possível, então, pensar, por exemplo, a experiência da monogamia sem pensar o estupro sistemático, generalizado, direcionado a mulheres indígenas e africanas? Como é possível, né, você reivindicar, portanto, a monogamia, você reivindicar, portanto, o modelo de família, e nesse modelo de família, as únicas pessoas que devem seguir seriam justamente as mulheres, as crianças, né, não o homem patriarca branco, dono de terra, e as outras populações também, só que a vontade desse homem branco, ela na realidade se manifesta de uma outra forma, é conduzida de uma outra forma, que ele próprio não segue e nunca seguiu plenamente. Então você vem com o ideal canônico, né, de casamento, de conjugalidade, só que a prática é inteiramente outra. Quer dizer, desde que o Brasil é Brasil, você tem a reivindicação da monogamia como algo central da própria colonização, mas ela própria, em suas características, em seus ideais, ela nunca foi executada. Mas se você aí dizem pensar, que não é monogamia de verdade. Né? Então, se você pensa em termos históricos, essa experiência, ela própria nunca se concretizou tal como é idealizada. Né? Então, assim, você tem, portanto, a monogamia ela sendo reivindicada, sendo imposta, mas a própria pessoa que reivindica e impõe, ou as pessoas, né, o grupo, nunca seguiu, porque havia relações extraconjugais, né, muitas baseadas em estupro, de outras mulheres. Então, quer dizer, o homem branco, de fato, que impõe ou procura impor essa lógica, ele nunca seguiu. É importante destacar aqui o seguinte, tá? Quando a gente fala de monogamia, a gente está falando de um arranjo que não necessariamente tem a ver com a modernidade em si. Tá? Então, a monogamia, enfim, é uma tese do Engels, né, e de outros autores, como o próprio Sérgio Lessa, que escreve a Baixa Monogamia, ela surge há milhares de anos, né, e tem a ver justamente com a formulação da questão da propriedade privada. E
portanto, perpassar patrimônio. O amor moderno, digamos assim, o amor burguês, o amor individual sexuado, o amor romântico, tem vários termos para atribuir, né, para falar de um mesmo amor, e eu posso, portanto, utilizar eles como intercambiáveis ou sinônimos, ele vem, de fato, ser consolidado a partir do século XVIII. E aí, nesse período, o que a gente está tendo também, né? A consolidação de uma classe e a extensão dela, no sentido de que é importante pensar o colonialismo como uma prática, enfim, sistemática, conduzida pela experiência europeia em relação ao resto do globo, tá? Então, quer dizer, essa experiência de amor romântico, digamos assim, consolidado, que se aclopa, portanto, à monogamia, ela vai ser levada para esses outros territórios. Só que, mais uma vez, ela não foi executada, ou jamais foi executada. Levando isso em consideração, o que eu gosto de destacar? Então, você tem um ideal monogâmico, sim, que é o quê? A fidelidade. Então, o pilar da monogamia é a fidelidade ou a exclusividade afetivo-sexual mutuamente consentida. Que é quando você entra numa relação, já sabe que, de fato, o que aquela relação vai exigir são esses valores. Não preciso te dizer nada, é só falar que eu tô namorando contigo. Certo? Esse é o ideal. Só que qual é a prática? E aí eu acho que tem uma pesquisadora brilhante, a socióloga Miriam Goldenberg, né, a professora do IFIX, que ela tem um livro, e a pergunta do livro é: por que homens e mulheres brasileiros traem? Né? Porque se você conversa com pessoas da geração passada, com pessoas do presente, eu não conheço, por exemplo, alguém que não tenha passado pela experiência de traição. Nem eu. Sim. Ou chifrou, tá chifrado. Ou chifrou, tá chifrado. Ou foi chifrado. É muito difícil, assim, da trajetória, né, da pessoa, assim, a traição, ela... E aí a questão é muito curioso, porque recentemente teve isso, né? A Isa sendo traída, né? O Belo, né? Aí você vê que a traição é muito curioso, porque você tá acostumado a ouvir falar sobre isso. Nós nos subjetivamos, tá? Através desse elemento. Quer dizer, nós nos tornamos pessoas e aprendemos a desenvolver o mistério do amor ou a conquista diante da prática de infidelidade. Sim. Conquistar uma pessoa casada é maravilhoso, né? Você aprende isso, verdade, né? Assim, sabe? Você conseguir tirar a mulher ou tirar o homem, sabe, de alguém, isso é visto... É só você ver os filmes, só você ver... Então tem uma narrativa imagética em torno da infidelidade. Quer dizer, você está acostumada, e aí a grande pergunta é, você está tão acostumado, como você acha que não vai acontecer contigo? Então, você tem, portanto, algo que é inerente, eu diria, à nossa experiência de sujeitos humanos, que é o descompasso entre ideal e prática. Sim. Tá? Então, assim, você tem isso na monogamia. Isso também estará na não monogamia. Ou em qualquer outra prática, né, cultural, digamos assim. E por quê? Não tem como nós isolarmos, né, justamente esse modus operandi, né, de você justamente fazer esse movimento de, olha, eu tenho esse ideal aqui, acontece de você não de fato conseguir concretizar aquilo que você pensa sobre o mundo, aquilo que você, por exemplo, reivindica, né, e tá tudo bem quanto a isso. É o que mais acontece. Só que no caso da não monogamia, e não só, eu diria, de outras práticas dissidentes, sexualidade e gênero, né, que extrapola esse binarismo, binarismo estratégico, eu diria, né, é diferente porque essas populações estão lidando com a norma. Então não tem como, eu acho ingênuo de muitas pessoas, né, não monogâmicas inclusive, achar que rompem em definitivo com a monogamia. A monogamia, ela é a norma. Ela informa, ela educa, ela age sobre nós, ela paira sobre nós. Não tem como você não vive num vácuo. Exatamente. Você está em sociedade. E a sociedade é regida por esses valores normativos. Que queira eu, né, ou não, estarei conflitando a todo tempo com essas normas. Estarei negociando a todo tempo com essas normas. Essas normas, mais uma vez, nos formam. E aí, é uma questão que, inclusive, eu venho discutindo muito com o Davidson, né, que é um grande amigo meu, também pesquisador, que acho que é uma ingenuidade, né, de entender de que, não, a gente vai abolir, a gente tem que... Não, a gente está em uma sociedade inteiramente normativa, que opera com certas instituições, e uma delas, né, é a monogamia, e que, em alguma medida, ela vai atravessar o modo que nós construímos e costuramos as nossas práticas não monogâmicas. E aí é muito curioso, porque a galera acha, estou não monogâmico, estou livre das amarras da monogamia. Não, você não vive num vácuo.
a contradição ela vai ser, vai estar presente. E por que eu tô chamando a atenção para tudo isso, né, Carol? Para chegar justamente no ponto que você me trouxe. Há um ideal em que muitas pessoas, elas quase que se obrigam a seguir, muito em virtude daquilo que está sendo dito hegemonicamente sobre a não monogamia, sobretudo nas plataformas digitais. Então, não monogamia de verdade, não monogamia de mentira, não monogamia com glitter. Então você vai, por exemplo, caracterizando aquilo que seria de fato uma não monogamia melhor, né? Enfim, como se a experiência de todas as pessoas e de todos os sujeitos que se identificam com a não monogamia e procuram, portanto, reivindicá-la ou colocá-la em prática, fosse a mesma. E aí, quando você faz isso, mais uma vez, a gente está caindo num processo problemático de universalizar a experiência. E aí você pergunta, quem fala sobre isso? Qual corpo fala sobre isso? Porque quando você procura universalizar certas características da não monogamia como elementos basilares para praticá-la, então liberdade, autonomia, autocuidado intransferível, que são coisas que inclusive eu e a Andreone, né, discutimos no nosso último livro, o que você está dizendo? Você está dizendo que uma boa não monogamia tem esses valores como pilares e para, portanto, você ser não monogâmico, você tem que segui-los. Então você tem um ideal. E esse ideal é muito manifestado nas redes. E por outro lado, as pessoas que não conseguem executar dessa forma, nesse ideal. E aí você falou, por exemplo, do sofrimento, né? E eu acho que, além disso, né, tá no âmbito em que esses discursos que estão circulando nas plataformas digitais sobre o que é não monogamia de verdade, né, o que seria não monogamia X e Y, ele exclui pessoas, porque não leva em conta marcadores sociais da diferença. Se você leva em conta experiência de pessoas negras, seja com preterimento, seja com dificuldades materiais, seja, enfim, elas não vão se identificar com aquilo que pessoas brancas estão falando sobre não monogamia. O primeiro argumento que ela vai utilizar é o quê? Isso é coisa de branco. Em alguma medida faz sentido, porque muitas dessas pessoas que falam a respeito não levam em conta as questões materiais que atravessam esses corpos e procuram universalizar a experiência da não monogamia a partir delas, que são o quê? Inteiramente privilegiadas. Sim. Que tem marcadores sociais, né, que as beneficiam, porque branco também é raça, né? E não tá politicamente é importante falar sobre isso, né? Então eu acho que tem essa questão desses elementos que são discursados, que são falados sobre aquilo que seria ou não a não monogamia mais ou menos legítima, só que esquece de certos corpos, né? Corpos dissidentes. E é aí que eu tenho pontuado, né? Seja pessoas trans, pessoas negras, a experiência de pessoas gordas, né? Como que elas se encontram, por exemplo, com esses valores. E por que a experiência de se tornar não monogâmica deveria ser universalizada. Essa eu acho que é uma grande problematização que nós devemos trazer. Porque vai haver esse descompasso entre ideal e prática e muitas pessoas acabam sofrendo em virtude disso, né? Sim. E são geralmente esses corpos. Porque eles não conseguem alcançar aquilo, por exemplo, que a branquitude pauta sobre o que é uma verdadeira, ou que deveria ser, né, uma não monogamia. Sim. Na verdade, eu mesmo já apontei isso aqui, inclusive, algumas vezes, especialmente com o Murilo. Que eu alimentei durante boa parte esse discurso não monogâmico ideal, né? Depois me arrependi. Acontece. Mas me arrependi especialmente pela minha prática na psicologia. E depois que eu passei a estudar e me confrontei, na verdade, com o conceito de liberdade spinozano, que eu não vou entrar nesse rolê aqui agora. Mas eu vi que a ideia de liberdade que eu tinha era uma ideia bastante liberal, né? Era uma ideia bastante individualista, inclusive. E que não me abarcava de verdade, né? Então eu estava ainda recaindo nessa tentativa também de performance, de certa forma, né? Eu reconheço que pessoalmente eu tenho algumas facilidades que não são tão comuns na prática, mas que havia um conceito, a alimentação de um conceito liberal de liberdade que não abarcava nem meu próprio corpo. E eu vejo que isso também afeta, né, outros corpos preteridos. Mas eu gostaria de ouvir você falar um pouco sobre como esse conceito liberal de liberdade, ele tem colaborado com frustrações de pessoas de corpos que são, né, dissidentes, que estão tentando viver uma não monogamia. Uma das problematizações que nós fazemos, né, no não monogamia trans entre raça, gênero e sexualidade, é justamente questionar como num tempo presente como o nosso, que tem aí um regime neoliberal cada vez mais intensificado,
a experiência amorosa ela tem sido cooptada e, especialmente, a não monogamia tem sido cooptada, né, por esse regime. E, nesse caso, muitas pessoas procuram adentrar na não monogamia ainda mascarando algumas práticas, eu diria, monogâmicas, né? E o que seria mascarar essas práticas? Primeiro, muitas pessoas adentram nesse espaço sem questionar, né, determinados aspectos políticos mais amplos, né? Então, eu vou entender a não monogamia e vou praticar a não monogamia pela liberdade que eu tenho em relação ao número de parceiros sexuais, o número de parceiros, né, amorosos, etc. E acaba, de fato, caindo nesse lugar. E não à toa, né, há uma tendência crescente entre os próprios não monogâmicos de falar sobre uma não monogamia política, né, que vai questionar determinados valores liberais, como, por exemplo, essa ideia de liberdade, que é só voltado, muitas das vezes, para a questão sexual. Não que a questão sexual seja irrelevante, eu acho que a gente tem que distinguir, né, uma coisa da outra. Mas quando eu me refiro a essa questão sexual, tem mais a ver com não quero pensar sobre nada, só quero consumir corpos. Só quero me relacionar com essas pessoas sem necessariamente ter que pensar sobre quem eu estou me relacionando, né? Sobre o que constitui, o que atravessa essa pessoa, né? E tá tudo bem você ter um certo posicionamento desligado, eu diria, né, de certas práticas políticas ou sociais mais amplas, e tá tudo bem você querer também ter só algo casual, sem problematizar grandes coisas. Eu não tô falando disso. Eu tô falando justamente de pensar, por exemplo, a não monogamia como um mascaramento de práticas monogâmicas. Vou dar um exemplo. Muitos homens heterossexuais cis, quando eles começam, né, ou se iniciam na não monogamia, agradam muito a eles, né, o fato deles terem essa possibilidade de ficar com várias mulheres, né? E essa pessoa, ela se relaciona com múltiplos amores, com múltiplas, né, parcerias e reivindica isso, reivindica esse lugar. O que é diferente, por exemplo, do monogâmico em série, né, que vai se relacionando com, ficando com N pessoas, o solteiro, né, no caso, ou a própria pessoa que entra e sai de relação, né, que aí a gente vai chamar na psicologia social de efeito Tarzan, né, que é a pessoa que vai de relação em relação. O que tem de comum entre essas práticas, né? Uma que se diz, por exemplo, política, uma que se diz disruptiva, e essa que seria conservadora. Tem de comum o elemento pensar sobre si, por exemplo. Há uma ausência de espaço para pensar criticamente sobre como eu conduzo a minha vida. Porque nós, né, procuramos desfazer de várias angústias, né, procuramos em alguma medida nos entorpecer constantemente, nesse tempo, inclusive, de intensificação desse regime neoliberal. E, nesse caso, consumir corpos me faz, né, ter várias relações, me faz não ter que pensar sobre mim. É uma fuga. Não faz com que eu não tenha que, por exemplo, falar sobre, né, uma certa masculinidade a qual eu sou informado. Sobre certas práticas inteiramente nocivas e tóxicas que eu mantenho nessas relações porque eu não dou tempo para ter um confronto com essas relações. Para desenvolver uma certa criticidade. Você permanece o quê? Na superficialidade. Então, quando você se relaciona não monogamicamente e coloca a não monogamia nesse lugar de múltiplos afetos, né, de múltiplos amores, qual a profundidade desses amores no sentido de te provocar? No sentido de você se interrogar e começar a questionar aspectos sociais mais amplos e como que isso te informa nessas relações? Conflito. Então a gente acaba utilizando isso como fuga e no fim você tem aí, né, uma liberdade sendo reivindicada, só que ainda com um certo mascaramento, né, conduzindo, né, um certo comportamento monogâmico. E aí você acaba não problematizando esses aspectos mais amplos, você acaba não pondo em pauta essa própria noção de liberdade que te conduz a isso. Porque a noção de liberdade que a não monogamia te possibilita, ela é muito prazerosa, né? Ela é muito instigante nesse lugar. É como se você tivesse que se relacionar sem pensar em nada. Sem pensar, né, em grandes aspectos, por exemplo, que constituem os sujeitos. Sim. E aí, acho que, né, para encaminhar um pouco dessa resposta, eu tenho costumado dizer que a gente tem vivido uma intensificação dos autos, né? Então, autoconfiança, autonomia, enfim, autoestima, alto, né? Muito centrado sempre nessa perspectiva individualizante do sujeito.
E Andreoni sempre pontua muito bem que a autonomia ela só se faz em rede, né? Só se faz em coletivo. Então você não pode pensar, por exemplo, a autonomia distante disso, diferente do que o regime neoliberal nos vende, né? Que a gente sempre pensa de algo muito isolado. E aí, se você fazer um recorte para o próprio discurso de autoestima, como que as pessoas pensam autoestima? As pessoas pensam autoestima centrada, sobretudo, na experiência estética, no externo, no que você, por exemplo, visibiliza para o outro. E aí você, portanto, tem uma prática de consumo nisso, né? Eu tô consumindo, olha essa roupa, olha isso aqui. Então a autoestima tem a ver, sobretudo, com beleza. As pessoas têm... Só que você para pra pensar e você fala assim, cara, esse é um discurso que é muito instagramável. Quando, na realidade, a autoestima poderia ser pensada por outro caminho. Que é o seguinte, velho. A autoestima, pra mim, tem a ver, né, com um certo conhecimento que eu tenho sobre mim, a ponto de determinar quais são os meus limites. A ponto de entender quais são as minhas barreiras. Aquilo que eu posso e aquilo que eu não posso. Ou seja, a autoestima não tem a ver necessariamente com aquilo que você consome, com aquilo que você expõe, com uma certa estética. A autoestima tem, sobretudo, a ver com uma implicação de si no mundo, a ponto de você entender quais são os seus próprios limites. E a ponto de você comunicá-los. Então, a gente perde muito isso de vista, né, com esses discursos, que são inteiramente instagramáveis. Eu trouxe isso como exemplo, né, a questão da autoestima, mas se nós falarmos sobre a liberdade, está muito nesse lugar. O que seria a liberdade, né, nesse tipo de relação? Então é isso, consumo de corpos? Se eu ter a possibilidade, por exemplo, de desierarquizar de fato e ter tempo para minhas amizades, porque tem isso. A liberdade de me relacionar. Eu vou lá, tenho 8 relações. E aí você tá falando de desierarquizar as coisas. Como você tem tempo para 8 relações e cadê seus amigos? Então quer dizer, que liberdade é essa, né? Então acho que é isso, que essas coisas que a gente acaba perdendo de vista. E não tem como pensar, portanto, a noção de liberdade no interior da não monogamia sem passar por uma problematização, uma discussão de marcadores sociais da diferença que constituem o território nacional. É quase como ler seu livro ao vivo. Agora! Que bom, né? Você imprimiu na minha frente! Juan, foram falas riquíssimas. Riquíssimas. Né? Todas com referência bibliográfica embaixo. Eu acho isso muito... Nota de rodapé. Tudo com nota de rodapé. Essa última parte, especialmente, vou encaminhar pra uma galera, viu? Fica aí. Aí, direto aí, toma aí. Eu gostei muito desse formato, porque é a primeira vez que a gente recebe aqui alguém que é pesquisador, assim, né? Até onde eu sei, né? Porque eu posso estar soltando uma fake news danada aqui agora. Mas... Não tem problema, depois eu corto. Mas... é falar da não monogamia e para além do raso, né? Em uma dimensão mais crítica, né? Então, considerando suas limitações, suas tensões, seus deslocamentos, enfim, suas hipocrisias. Eu gosto muito de falar sobre hipocrisia. E considerando também aquilo que a gente pode e não pode fazer, né? É importante de se pontuar. Então, obrigada. Eu que agradeço pelo convite, né? Por estar com você, assim, trocando essa ideia, que foi de fato riquíssima, uma excelente condutora, assim. É host que se fala. É host. E agradecer pelo convite, né, do Contrafluxo, foi maravilhoso. Queria ter, inclusive, mais tempo para desenvolver mais ideias, mas eu sei que eu falo venha muito. De novo, venha de novo. Ué, tá convidado. Em breve eu tô aqui. Acabei de convidar. Parte 2. Vai até ser o título do episódio. Ponto, Amor gente. e não monogamia. Parte 1, fiquem sabendo. Vai sair a parte 2, daqui a pouco. Então, gente, muito obrigada por terem ficado até aqui. Acompanhe o Juan nas redes sociais, como é? Juan Fernandes. Juan Fernandes, RHUANN Fernandes. É letra. Acompanhe o Juan nas redes sociais. Consumam os livros dele também. São 3 já, né? Sim, Vai sim. O quarto aí, tá a galope, tem artigos né? também. Um monte. Mais de 35. Então, é isso, gente. Vamos se aprofundar numa discussão de não monogamia para além do que se vende em redes sociais. Bora tá estudando. Bora tá tensionando isso aí. E até a próxima.